Graça e paz, a oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Um abraço para você que nos assiste também, que a palavra de Deus possa atingir seu coração, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Enquanto você abre, eu já aproveito para esclarecer. Nós temos estudado durante as quartas-feiras o Evangelho transformador pela visão do evangelista Marcos. Hoje vamos fazer uma interrupção, vamos falar um pouquinho sobre a arte da evangelização. E por que vamos fazer isso? Pela data especial que comemoramos hoje e vamos citar daqui a pouco. Então, uma pequena interrupção no estudo de Marcos e Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, nós lemos assim na palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, Deus de toda instrução, Deus que revela a palavra e que ilumina os nossos corações para entendermos a verdade do Senhor agora neste momento. Fala conosco, ensina-nos da tua palavra, da tua verdade e dá-nos ousadia e oportunidade de viver os teus ensinos para a glória e honra do teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Hoje, 12 de agosto de 2020, comemoramos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde já parabenizamos a todos os irmãos, irmãs, queridos presbiterianos. Louvamos a Deus pela existência dessa igreja, que tem sido forte e dedicada na palavra, que tem buscado o Senhor com ousadia, que não tem negligenciado o Evangelho da graça de Deus. Portanto, louvamos a Deus por esses 161 anos de história. Lembrando rapidamente da história, você com certeza conhece, em 12 de agosto de 1859 chega ao Brasil o pastor missionário americano, reverendo Ashbel Green Simonton. Chega com 26 anos de idade, logo após a sua ordenação, 3 meses depois de ordenado, vem ao Brasil porque o desejo do seu coração era pregar o evangelho fora das fronteiras do seu país, da América. E ele tinha como objetivo principal vir ao Brasil, era o seu objetivo. E vem ao Brasil ainda solteiro, com 4 irmãos, seu pai e sua mãe, o pai já falecido, e ele vem para o Brasil para pregar o evangelho aqui, para fundar a Igreja Presbiteriana. Chega ao Brasil então em 12 de agosto de 1859 e logo de início começa a pregação da palavra com ousadia, mesmo sem saber o português, começa a aprender com algumas dificuldades, mas ele começa com a ajuda de pessoas a pregar o evangelho, fazer contatos. Logo ele aprende a palavra, o português, e começa a divulgar então a nós brasileiros a mensagem do evangelho. E aqui ele funda a primeira igreja, depois ajuda na organização de outras igrejas, ele funda um seminário, funda um jornal, uma imprensa, com o objetivo de divulgar ainda mais o evangelho, a igreja presbiteriana. Ordena o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, que é um ex-padre, reverendo José Manuel da Conceição. Enfim, ele divulga o trabalho da igreja presbiteriana e aqui começam então as raízes desta igreja da qual fazemos parte. Do Rio de Janeiro vem para São Paulo principalmente, um pouco para Minas, e vai o evangelho sendo levado a outros lugares. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a primeira igreja reformada a se estabelecer, a se organizar no nosso país. Portanto, temos muita alegria e muita responsabilidade ao viver o presbiterianismo no nosso país. Desde já, parabéns à Igreja Presbiteriana,
Que Deus abençoe os nossos líderes nacionais, nosso presidente, o reverendo Roberto Brasileiro, toda a sua diretoria, cada líder regional, presidentes de sínodos, de presbitérios. Que Deus cuide de cada igreja, amada igreja, de cada conselho, presbíteros, diáconos, de cada irmão e irmã que tem participado, que tem ativamente servido ao Senhor pela instituição Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, o que Simonton fez nada mais foi do que ouvir o chamado de Deus, registrado com clareza em Isaías capítulo 6, o versículo de número 8, que nós lemos. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Este foi o compromisso do profeta Isaías diante do chamado de Deus. Quem eu vou enviar? E Isaías diz: estou à disposição, pode me enviar. E este foi o desejo ardente do coração de Simonton: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte de evangelizar e entender que esse chamado também não foi apenas para missionários do passado, ou não se aplica apenas a pastores ou líderes da igreja, mas se aplica a todos nós como cristãos, não apenas presbiterianos, mas servos do Senhor, que receberam do Senhor este chamado: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Histórias como as de Simonton nos inspiram a viver o evangelho e a sermos missionários, a pregarmos a palavra de Deus, começando no nosso lar, com nossos vizinhos, com as pessoas do nosso círculo social, enfim, pessoas que nós encontramos, conhecemos, convivemos. Somos missionários, pregadores da palavra de Deus. Sejamos fiéis e leais a este chamado do Senhor. Este texto em especial, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, já caminhando no final da presença de Jesus, embora já ressurreto, mas ainda não subiu aos céus, já no finalzinho então da presença de Jesus aqui na terra, ele traz algumas instruções aos seus discípulos, e ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Encontramos aqui, então, princípios da evangelização, a arte de evangelizar. Mas antes de falarmos desses princípios da evangelização, há 3 erros muito comuns na evangelização, dentre outros tantos, mas eu quero destacar aqui que tem tudo a ver com o nosso estudo, e são erros que nós devemos evitar, erros que nós devemos cuidar para não cometer, para não deslizarmos no trabalho e na delegação que Deus nos deu, na comissão e no mandamento que o Senhor colocou a nós. Primeiro, acharmos que a evangelização é responsabilidade apenas do pastor ou, no máximo, dos líderes da igreja. Há uma tendência hoje muito grande de terceirização. Talvez isso no meio industrial, até comercial, no serviço, isso possa servir e tem a sua valia, mas na vida cristã nós não podemos terceirizar. Não terceirizamos algumas coisas na nossa vida, e não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus e nem a evangelização. Muitos pensam que eu pago o pastor tem a obrigação de fazer este trabalho, então ele está recebendo para isso, tem que fazer a evangelização. Esta é uma delegação para todos os crentes. Não diz: ide pastores e pregar evangelho, ide presbíteros ou diáconos, líderes de igreja, responsáveis pelos trabalhos da igreja. Não, ide por todo o mundo, pregar evangelho a toda criatura, a todos nós como servos, como discípulos. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter, o primeiro erro, é não delegarmos aquilo que Deus deu a nós como missão e função. Segundo cuidado que nós devemos ter, um erro também muito grande que acontece, e aí vamos falar um pouquinho de nós presbiterianos, que completamos hoje 161 anos de idade, é não cairmos no desânimo da doutrina da predestinação. Já que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos, por que eu tenho que pregar? Porque aqueles que estão predestinados vão ser salvos de qualquer forma. Quer eu pregue a palavra ou não, eles serão salvos, porque os planos de Deus são eternos. Então, muitos debruçados na doutrina da predestinação acabam se acomodando ou desanimando na pregação do Evangelho. Este é um outro erro que nós não devemos ter de maneira nenhuma. Primeiro, porque a nós foi delegado como mandamento pregar o evangelho. Então não é uma opção, não é uma opção, é um estilo de vida, é uma obrigação. Depois,
nós não sabemos quem são os predestinados, então cabe a nós pregarmos o Evangelho. E para nós aí vem mais seriamente a palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 3 e também no 18, mas no 3 em especial, quando ele fala da responsabilidade do peso da pregação da palavra. Lá no profeta Ezequiel ele diz, Deus falando, se eu falar para você pregar o Evangelho para alguém, e esta pessoa, e você não pregar, e ela for para o inferno, ela vai morrer, vai para o inferno, mas o sangue dela eu vou cobrar de você. Então há uma responsabilidade nossa, porque um dia nós prestaremos contas a Deus. Então esse é um segundo erro que devemos evitar. A doutrina da predestinação tem que ser uma motivação, tem que nos impulsionar, porque Deus tem os seus escolhidos, mas não deve ser um desânimo ou uma barreira na pregação do Evangelho. E o terceiro e último erro que nós não devemos cometer, cuidado que nós devemos ter, é acharmos que evangelizar é somente pregar o Evangelho, ou somente falar das boas novas. É verdade, pregar o Evangelho é falar das boas novas, mas vai muito além. E vou colocar um detalhe aqui que é muito interessante. Você já falou de Jesus para alguém? E aí alguém pode dizer assim, eu já falei, domingo tem culto na igreja, eu chamei o meu vizinho, falei, vamos lá na igreja, porque tem um coral bonito, porque tem uma mensagem gostosa, porque tem um grupo de louvor animado, porque o pessoal toma um café depois do culto e é muito gostoso. E eu digo sempre isso, essas coisas são valiosas, são importantes, fazem parte do culto, da liturgia, da comunhão da igreja, da vida cristã da igreja, mas isso não é evangelizar. Falar da igreja não é pregar o Evangelho. Falar da mensagem ou dos cânticos não é pregar o Evangelho. Faz parte da vida cristã convidar outros para vir à igreja. Mas pregar o Evangelho é falar de Jesus. Mas nós vamos ver neste texto que falar do Evangelho, pregar o Evangelho vai além de falar de Jesus. Vamos entender isso também. Então, evangelizar vai além. Portanto, com este pano de fundo em mente, na história da IPB, na motivação que Simonton nos dá na evangelização, até além das fronteiras, mas também dentro da nossa casa, e cuidando desses erros iniciais que abordamos, então vamos falar um pouquinho, com base nesse texto de Mateus 28, 18 a 20, a arte da evangelização. Primeiro, evangelizar é pregar o Evangelho também em obediência a Cristo. Então, evangelizar é também pregar o Evangelho em obediência a Cristo. Não dá para fugir da nossa responsabilidade de anunciar a salvação, de pregar as boas novas de salvação, da graça de Deus às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão desorientadas, às pessoas que estão sem Cristo, estão nas trevas, estão no pecado. Nós somos chamados para trazer aqueles que estão nas trevas do pecado para a luz de Cristo. Somos vasos nas mãos de Deus na transmissão do Evangelho. Mas há três ideias interessantes nesse texto que nos fazem compreender de forma completa, perfeita, o que é a evangelização. Evangelizar é pregar o Evangelho em sinal de obediência a Cristo. É o primeiro ponto que estamos falando. A primeira ideia que eu quero destacar aqui é ide por todo mundo, ou ide e fazei discípulos de todas as nações. Embora nós encontremos esta palavra aqui, e ela é citada anteriormente no verso 7, se você for abrir aí Mateus 28, 7, você vai ver também o ide, e aí sim na forma imperativa no verso 7. Aqui no verso 19, nós não temos ela no original na forma imperativa, ou seja, não é uma ordem, não é um imperativo. A ideia aqui é gerúndio, indo, portanto, pregando o Evangelho, ou pregai o Evangelho a toda criatura, ou fazei discípulos. Então, a ênfase não está no ide, como muitos querem entender, mas a ênfase do texto, o imperativo do texto é fazei discípulos. Portanto, a nossa responsabilidade não é, num primeiro momento, ir, mas é fazer discípulos. É esta a ordem que o Senhor dá para nós. Então, a ideia do texto é a seguinte, olha como fica o texto. Enquanto estiverem indo,
façam discípulos em todas as nações. Esta é a ênfase. A ênfase está em fazer discípulos e não em ir. Quer dizer, eu nem preciso ir para fazer discípulos. Eu posso fazer dentro de casa, eu posso fazer com os meus vizinhos, bem próximos a mim, eu posso fazer com pessoas até que estão começando na fé, frequentando a igreja agora. Então a ênfase nem é obrigatoriamente em ir ou percorrer as distâncias, mas a ênfase que Jesus dá, o imperativo do texto está em fazei discípulos. A ordem é esta, fazei discípulos. A segunda ideia aqui na pregação do evangelho que a gente tem que entender é na primeira palavra que aparece no verso 19, portanto. Esse, portanto, dá a entender perfeitamente o contexto que Jesus vem tratando. O verso 18 diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Evangelho de Mateus fala muito da autoridade de Jesus, nem vamos entrar sobre isso. A autoridade para ensinar, o Sermão da Montanha fala sobre isso, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar, a autoridade para ressuscitar mortos. E a gente vai vendo ali a autoridade de Jesus relatada em todo o Evangelho de Mateus, aliás, nos demais evangelistas também, mas Mateus de maneira muito especial, até por causa do objetivo de Mateus em escrever a judeus. E eles queriam mostrar que Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Portanto, ele havia recebido essa autoridade do Pai. Então, ele está conversando com os discípulos e está dizendo exatamente isso. Eu recebi do meu Pai toda a autoridade. E agora, quando ele diz, portanto, ele está dizendo, com base nesta autoridade, imbuídos desta autoridade, vocês também, enquanto estiverem indo, preguem o Evangelho ou façam discípulos de todas as nações. A ideia muito clara é, assim como eu recebi esta autoridade, eu passo a vocês esta autoridade. A palavra autoridade aqui está no sentido de o direito de usar o poder. Olha que coisa maravilhosa que o texto coloca para a gente. Jesus está dizendo a seus discípulos, e consequentemente a nós também, o direito que eu tive do meu Pai, que eu recebi do meu Pai, de usar o poder, vocês também vão ter ao pregar o Evangelho, ao fazer discípulos. Deus vai usar vocês para que essas pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Nota bem, não é pela habilidade humana, não é pela capacidade humana de conseguir convencer pessoas, mas é pelo poder e pela autoridade de Deus que o reino se estabelece. Veja o início da igreja cristã, quando esses discípulos começam o seu ministério, agora sem a presença corpórea de Jesus. O Espírito Santo com eles, a presença de Jesus com eles, mas não mais corpórea, no cumprimento deste mandamento de fazer discípulos de todas as nações, e veja de que forma o poder é utilizado. Atos capítulo 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o fato de serem testemunhas depende exclusivamente do poder de Deus. E aí nós vemos no ministério dos apóstolos, Atos capítulo 4, verso 33, só um exemplo dentre tantos outros, diz o texto, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, a mensagem da pregação do Evangelho dos apóstolos, na morte e ressurreição de Cristo, mensagem salvadora, estava no poder de Deus sobre suas vidas. Portanto, eles receberam autoridade ou poder para pregar o Evangelho. E ainda, no primeiro ponto, evangelizar como obediência a Deus, um terceiro destaque a ser feito é a palavra discípulos. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, um seguidor. Um discípulo é aquele que se apega ao mestre, aquele que está ligado ao mestre, aquele que copia o mestre, aquele que segue os passos do mestre, aquele que anda com o mestre, aquele que anda com o Senhor. É importante ressaltar que o discípulo não aprende apenas por ouvir, mas por praticar. O discípulo é aquele que faz, aquele que copia
o modelo. Então foi o que Jesus fez com os 12, quando ele chamou para estar com eles, para ser seus discípulos, para andar com ele, para aprender. Ele ensinou com palavras, ensinou com atitude, mas delegou responsabilidades e tarefas para que eles pudessem também exercer. Portanto, Jesus agora diz, vocês vão passar por todos os lugares, e enquanto vocês estiverem caminhando e indo, vocês vão fazer discípulos. Há uma ideia muito clara para nós, eu já coloquei isso em outras oportunidades, mas só para a gente entender a diferença entre pregar o evangelho e fazer discípulos, que é o que eu quero que a gente aprenda e guarde bem, né? Então, se você tiver um esforço sobrenatural de pregar o evangelho todos os dias, durante um ano, e todas as pessoas que você pregar o evangelho aceitarem a Jesus, você vai ter no final de um ano, para a graça de Deus, para a glória de Deus, 365 pessoas que aceitaram a Jesus por seu intermédio. No final de 13 anos, você vai ter um pouco mais de 4.000 pessoas que aceitaram a Jesus, se você pregar durante 13 anos, todos os dias, e todos os dias alguém aceitar Jesus. Que coisa maravilhosa. No final de 13 anos, são um pouco mais de 4.000 pessoas que aceitaram Jesus, 4.700 pessoas através do seu intermédio. É um desafio muito grande. Você imagina isso talvez numa igreja de 50, 100, 200, 500 pessoas, o resultado, o efeito, como isso realmente pode ser animador para todos nós. Mas se você tiver o compromisso de pegar uma pessoa durante o ano, e você discipular esta pessoa, você ensinar esta pessoa, você conviver com esta pessoa, você estudar a Bíblia com ela, você orar com ela, você trazer essa pessoa na igreja, você envolver essa pessoa no trabalho, e depois de um ano você falar assim, o que eu fiz com você, você vai fazer com outra pessoa. No final de 13 anos, enquanto aquele que pregou o evangelho uma vez por dia para uma pessoa para 365 pessoas durante o ano, chegar a 4.700 pessoas, aquele que discipulou uma por ano, no final de 13 anos, dá mais de 8.000 convertidos. A conta é muito simples, a matemática chama de progressão aritmética e progressão geométrica. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, progressão aritmética. 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32. Então você pode fazer a conta em casa, uma calculadora simples faz isso. A importância de discipular. Talvez o desgaste seja até menor, porque você vai trabalhar com uma pessoa durante o ano. A responsabilidade é grande, mas talvez o desgaste seja menor. Você não tem um compromisso de falar de Jesus todo dia para alguém. Você vai pegar uma pessoa e trabalhar com essa pessoa durante o ano, e no final de 13 anos, ao invés de 4.000, são 8.000 pessoas que aceitaram a Jesus. No final de 15 anos, são 35.000 convertidos. Que coisa extraordinária. Como pode ser frutífera a vida de uma pessoa que cumpre o que Jesus está dizendo. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos de todas as nações. A responsabilidade é muito grande. Portanto, compreenda, em primeiro lugar, evangelizar é pregar o evangelho em sinal de obediência a Cristo. Mas, em segundo lugar, evangelizar é integrar o novo convertido na igreja. A nossa responsabilidade ao fazer discípulos não é apenas falar de Jesus para a pessoa. É isso que eu estou dando a ênfase, é isso que Jesus quer dizer. A nossa responsabilidade é integrar o novo convertido nos primeiros passos da vida cristã. Olha o que diz o verso 19 ainda. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que o batismo não salva ninguém. O batismo com água não salva ninguém. Mas não há dúvida nenhuma de que é um dos símbolos, uma das provas da nossa salvação. Ele não salva, mas podemos apresentar como uma das provas da nossa salvação. O batismo é uma das provas também da nossa identificação com a Trindade.
Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, é interessante que a palavra batismo aqui está no singular, quer dizer, não preciso de vários batismos, um só. Segundo, em nome do Pai, não em nome dos. É também um nome apenas, Pai, Filho e Espírito Santo representando um. Então, na unidade da Trindade, na união da Trindade, na comunhão da Trindade, nós nos associamos e fazemos parte de uma família. Jesus diz isso na oração sacerdotal, quando ele diz, assim como eu sou um no Senhor e o Senhor é em mim, que eles também sejam um em nós. João 17 fala sobre isso. Ou seja, através do batismo, há uma iniciação na fraternidade cristã, na comunhão do crente. Os novos convertidos iam se associando, eram batizados e iam se associando à igreja. Veja Atos capítulo 2, nós gostamos bastante do verso 42 em diante, que diz... E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada uma havia temor, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, e ele vai colocando partir do pão, comunhão, amor, crescimento, vai falando como vivia a igreja primitiva, mas diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Quem? Aí o verso 41 diz assim, o verso anterior, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles novos convertidos que aceitaram a Jesus e que foram batizados, eram imediatamente inseridos na comunhão da igreja. Portanto, o que Jesus está dizendo com batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é dar a mesma identidade familiar. A casa de Deus se transforma também a casa do novo convertido, e Deus como Pai se transforma também o seu Pai. Fazemos parte de uma mesma família. Evangelizar, então, é integrar o novo convertido no convívio da igreja. Não dá para a gente falar de Jesus para uma pessoa e deixar que ela procure caminhar os primeiros passos da vida cristã conforme a sua própria vontade. Possivelmente, e ainda mais nos nossos dias, com uma série de pregações distorcidas, de falsos evangelhos que encontramos na mídia, na internet, na TV e outras coisas mais, as pessoas são facilmente levadas por heresias e se desviam da verdade. Portanto, há uma responsabilidade muito grande nossa como cristão, como fazedores de discípulos e não apenas pregadores do evangelho, de acompanhar os novos convertidos no começo da sua vida cristã. Portanto, o desafio de Jesus para nós é: pregue o evangelho para uma pessoa, pega um vizinho seu, pega um colega de trabalho, pega um membro da sua família, pegue alguém que você conhece, evangelize, fale de Jesus. Ao aceitar a Jesus, você tem uma responsabilidade de trazer essa pessoa para a igreja, de ir na casa dela, de ler a Bíblia. Eu sei que estamos em época de pandemia, de isolamento, afastamento, mas tudo isso vai passar e esses princípios não vão passar. A palavra de Deus vai continuar. Então a nossa responsabilidade continua sendo esta: acompanhe o novo convertido na sua vida cristã, traga a igreja, passa na casa dele antes de vir para a igreja, convide, porque o inimigo vai colocar desânimo no coração dele. Então você tem uma responsabilidade de introduzir o novo convertido nos primeiros passos da vida cristã. A terceira coisa que nós encontramos no texto, a primeira é: evangelizar é pregar o evangelho em sinal de obediência a Cristo. Segundo, evangelizar é integrar o novo convertido à vida da igreja. Em terceiro, evangelizar é ensinar o novo convertido na vida cristã. E aí, o verso 20 começa: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Bom, vale enfatizar aqui que o verbo ensinar está na ação contínua. Então não é ensinar no sentido de, eu já li um texto da palavra de Deus, já não tenho mais responsabilidade. A ideia é ensinar continuamente, nunca parar de ensinar. Por quê? Porque você sabe que como ser humano a gente nunca para de aprender, a gente só para de aprender quando morre. Então nós estamos sempre aprendendo, sempre renovando a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, como lema da igreja, da reforma protestante, uma igreja reformada sempre reformando dentro dos mesmos princípios da verdade da palavra de Deus, a novidade de Deus na palavra para nós. Portanto, a vida cristã é ensinar, evangelizar é ensinar. Ensinar.
vale lembrar também que a vida de Jesus foi uma vida de ensino. Ele se preocupou com o ensino. O ensino de Jesus não era mera transmissão de informação. Jesus não tinha essa preocupação de transmitir conhecimento. Não era esse tipo de ensino de Jesus. Jesus tinha a preocupação de transformar vidas e não transmitir informações. Talvez hoje em dia o ensino seja a transmissão de informações. Você abre um canal do YouTube e as pessoas passam um monte de informação. Às vezes na escola é um monte de informação. Às vezes até os pais querem passar um monte de informação. Jesus tem a preocupação, e a palavra de Deus tem essa preocupação de transformar vidas e não apenas de passar informações. Jesus tinha uma preocupação com conduta da pessoa e não apenas com conhecimento ou intelectualidade. Tanto é que o que Jesus diz que deve ser ensinado, verso 20 diz, ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou seja, tudo que eu passei para vocês, tudo que eu fiz com vocês, tudo que vocês viram em mim, vocês vão passar exatamente desta forma para eles. O exemplo é simples. Imagina comigo uma mãe que gesta um filho por 9 meses. No final de 9 meses, a mãe tem um filho, então ela cuida daqueles 9 meses da alimentação, se cuida direitinho, para não prejudicar, conversa com a criança. Aí a criança nasce, 9 meses depois a criança nasce. Aí a mãe pega um cesto, coloca ali na beira, num canto da sala, e esquece a criança. Bom, já nasceu, fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu gerei os 9 meses, agora pari a criança, deixa lá, agora é problema e responsabilidade da criança. Eu já fiz a minha parte. Foram 9 meses, afinal, já fiz. Então, deixa a criança. O que você acha que vai acontecer com aquela criança? Vai morrer, não vai morrer? Por quê? Porque ela precisa de todos os cuidados. O ser humano, principalmente, é o animal mais dependente que existe na natureza. Muitos animais já nascem andando e já vão para a sua vida, mas o ser humano não. O ser humano passa anos e anos e anos e anos, às vezes muitos anos mais, dependente um do outro, dependente dos pais e tudo mais. Então, qual é a responsabilidade de uma mãe que gera um filho? É dar comida, amamentar, depois dar comida, ensinar a andar, ensinar a falar, ensinar a sentar, ensinar os primeiros princípios da vida, educar lá na escola, dar o princípio de educação, cuidar emocionalmente da criança, enfim, cuidar, não para nunca o cuidado. E por que a gente gera filho na fé e larga num cestinho e deixa ele crescer sozinho? Não é verdade? Então, da mesma forma como os pais têm o cuidado ao gerar um filho, ao depois cuidar deste filho, para que ele possa crescer e ser alguém de futuro, na vida espiritual e na fé é a mesma coisa. Você não pode gerar um filho na fé e deixar que ele cresça sozinho. Ele vai aprender coisas erradas, ele vai viver uma doutrina distorcida. É preciso que você, como um pai espiritual, como uma mãe espiritual, tenha o cuidado de educar, de ensinar o seu filho na fé a caminhar os primeiros passos na vida cristã. Portanto, evangelizar é também ensinar o novo convertido os primeiros passos da vida cristã, até que ele consiga caminhar sozinho e tomar as suas próprias decisões diante de Deus. Portanto, evangelizar é sim pregar o evangelho em sinal de obediência a Cristo. Evangelizar é trazer, integrar o novo convertido à vida da igreja, e evangelizar é ensinar os passos da vida cristã ao novo convertido. Você compreende que evangelizar não é só falar de Jesus para a pessoa e deixar, já fiz a minha parte e acabou. Jesus fala do discipulado e não apenas da pregação do evangelho. Como vimos neste mandamento de Jesus, temos a responsabilidade de pregar o evangelho a todo canto e a todas as pessoas. Nós temos a tendência muito fácil de nos acomodar, de não sair da nossa área de conforto. Está muito bom do jeito que está. Há um estudo que diz que uma igreja é relevante nos 15 primeiros anos no lugar em que ela está inserida. Depois ela deixa de ser relevante. E eu penso bastante sobre isso. Não penso obrigatoriamente na igreja como instituição também, mas eu penso em cada um de nós como cristãos. Quantas pessoas você já teve a oportunidade de levar para Cristo? Talvez você vai dizer assim,
Mas a conversão não é obra minha, é verdade, é obra do Espírito Santo. Mas quantas pessoas você já pregou o evangelho, já falou de Jesus? Quantas pessoas você já dispôs a discipular? Quantos frutos do seu trabalho? Portanto, há uma responsabilidade. Quero lembrar aqui da nossa introdução. Simonton, com 26 anos de idade, saiu dos Estados Unidos, abandonou todo o seu conforto, deixou a sua família, ele veio solteiro para o Brasil, ele começa aqui o seu trabalho com 26 anos de idade, sem saber falar a língua nossa, a língua português, né? E aqui ele começa um trabalho com uma certa dificuldade, ele enfrenta oposição até de alguns protestantes de outras denominações. Há no Diário de Simonton algumas discussões com outros protestantes de outras denominações, mas ele se empenha na pregação da palavra, na instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele volta para os Estados Unidos, se casa, traz a sua esposa morre de febre amarela, e ele com 8 anos no Brasil, então com 34 anos de vida, também morre no Brasil, muito cedo, também de febre amarela, e nós vemos o trabalho que foi deixado por esta pessoa, por este homem, por esse servo de Deus, que deixou o seu país, deixou o seu conforto, deixou a sua família e se dispôs a pregar o evangelho, a fazer discípulos, a implantar uma igreja. Que responsabilidade ele teve, e que desafio e que incentivo todos nós temos ao aprendermos e estudarmos a vida, não só de Simonton, hoje comemoramos esta data, mas de missionários, de pastores, de pregadores, de obreiros, de servos, servas do Senhor, que se dispuseram a pregar a palavra, missionários que têm se empenhado em pregar a palavra de Deus em todos os lugares. Portanto, vamos tirar, né, do nosso coração o medo, o receio de falar de Jesus às pessoas, a timidez. Vamos tirar do nosso coração esse empecilho de conforto, de comodismo. Vamos ser desafiados mesmo pela palavra de Deus, de pregar o evangelho, diante do chamado do Senhor, a quem enviarei, quem há de ir por mim. Então que a gente possa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E enquanto, né, vocês estiverem indo, façam discípulos de todas as nações, batizem, integrem eles no corpo da igreja, façam com que eles tenham a mesma casa, o mesmo Pai, ensinem a caminhar os primeiros passos da vida cristã, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus não apenas dará fruto do trabalho, mas abençoará grandemente a sua vida, pelo compromisso de fidelidade que você tem. Seja servo do Senhor, tenha este compromisso, obedeça o mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tocou no coração de servos do passado para saírem por todos os lugares, para pregar o Evangelho em países distantes, e nós hoje somos frutos deste trabalho. Obrigado pela vida de Simonton, que saiu cedo da sua casa e veio pregar o evangelho no nosso país, e com bastante dificuldade no começo, mas teve uma obra grandiosa, teve um ministério frutífero, e nós temos hoje esta grande instituição que tem sido fiel à palavra e tem também pregado a palavra de Deus em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Simonton, e o quanto isso nos inspira e nos anima a pregar o evangelho. Pai, cuida dos missionários, cuida dos pastores, cuida dos líderes, cuida dos membros da igreja presbiteriana, que tem em todos os lugares levado esta palavra com dedicação. Ó Pai, que a igreja sinta esta responsabilidade de fazer discípulos, de trazer pessoas ao convívio da fé, de poder ensinar, instruir essas pessoas a caminharem a vida cristã. Por favor, Deus, nos dê esta coragem, nos dê esta oportunidade e nos dê este privilégio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te ajude no cumprimento deste mandamento, e que você também possa nos ajudar, que é uma forma de pregar o evangelho, divulgando estas mensagens através do nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Acione o sininho e você recebe as nossas notificações e nos ajuda a levar também a palavra de Deus. Deus abençoe. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício
honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção. É uma canção muito simples, fácil de aprender. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador.